boa noite. Mais uma vez estamos aqui, hoje, sexta-feira, 5 de março de 2021, a primeira semana de março de 2021. Já agradecemos a sua presença nos estimula como sempre a continuar fazendo esta vinda e passar informações que são extremamente importantes para todos nós nesse momento de nossas existências, a existência do planeta e esse tempo tão festivo que nós estamos passando. Aparentemente, no nosso dia a dia, nós nos prendendo ao físico, ao que nós estamos vendo, ao que estamos ouvindo e sentindo, não parecem serem dias felizes. Entretanto, tudo vai muito mais além do que só a ponta do nosso nariz. E, infelizmente, existem muitos de nós somos muitos, que temos um nariz e só sabemos que ele existe porque ele está preso no nosso rosto, porque dele para frente nós praticamente não estamos enxergando nada. E muita coisa além disso que nós nem estamos enxergando está acontecendo também, e tudo real e tudo para o nosso bem. Então, na realidade, como falamos sempre, a luz venceu. São as informações que todos os segmentos que estão envolvidos com as composições, com as relações entre o mundo visível e invisível, recebem. O mundo invisível diz que a luz já venceu. E nós sabemos que nenhuma treva, nenhuma escuridão consegue apagar a luz, por menor que ela seja. Bom, temos algumas coisas hoje. Mais uma vez, e o início de nossa conversa hoje, nós vamos trazer algumas informações, mas são informações que nós deveremos falar alguma coisa de forma mais ampliada, porém, ao mesmo tempo, rápida. Entretanto, antes de nossa prece, nós queremos direcionar nossas preces, nossas boas vontades, encaminhar nossas energias de bem-aventuranças e pedidos para os irmãos que estão no nosso caderninho laranja. São muitos, entretanto, nós vamos sempre dizendo aqueles que estão mais recentes, subentendendo que todos os outros estão sendo beneficiados. Claro que não são eles. Você que está participando ao vivo ou você que está participando agora no vídeo, assistindo, está sendo beneficiado, está recebendo a energia necessária para que esteja reequilibrando-se. Mas, como já dizia Jesus, foi tua fé que te salvou. O primeiro que faz você se reequilibrar é você mesmo, né? Quem faz primeiro você se reequilibrar é você mesmo. Então é sua fé quem vai fazer com que a coisa aconteça. E para que você tenha essa fé, é preciso que tenha conhecimento de como essa fé deve funcionar. Bom, então no nosso caderninho nós temos Walter Lima, que falamos a semana passada. Walter está em Portugal. Valdécio Rocha, todos aqui estarão recebendo, estão praticamente todos recebendo o vídeo depois, se não estão ao vivo. Efigênia Alves, Sara Zeferino Oliveira da Silva, Isa Costa e Maria Zilda da Silva. Estes em tratamento à distância. Cada um deve saber o porquê. E na nossa lista de desencarnados, nós temos 2 irmãos que partiram essa semana e estão aqui. O primeiro chamado de Edson Titela e o segundo Juceni Sebastião Aparecido. Ok? Bem, vamos então à nossa prece para iniciar o nossos assuntos de hoje.
Deus, Pai, Mãe, Tu és nossa vida e agradecemos por ser assim, porque temos a certeza que nunca falhas conosco. E agradecemos por aprender a esta altura buscar amarmos uns aos outros, porque sabemos que estamos precisando cada vez mais disso, Pai. Vos agradecemos por toda a natureza que tem vida, por Gaia que nos acolhe e por cada um daqueles que nos estendem as mãos. Dedicamos o nosso coração a cada um daqueles que, consciente ou inconsciente, é de nossa família universal. Que possamos um dia simplesmente e totalmente sermos bons, onde tudo que fizermos, seja pensamento, sentimento ou ação, seja exatamente o que o outro estará fazendo também por nós. Retira nesse momento, Senhor, a cada um daqueles que sofrem de suas dificuldades. Empurra-os para a frente, para o melhor. E que nós possamos tomar parte disso um dia, ajudando e ajudando-nos também. Te agradecemos a presença de todos os irmãos que estão aqui presentes, porque todos nós nos conhecemos, sejam os que estão aqui em tratamento ou em aprendizado. Agradecemos aqueles que estão aqui curando ou ensinando. Que a sua luz brilhe e que penetre em cada um de nós, fazendo-nos também luz. Dessa forma, damos por iniciado mais uma vez este singelo estudo da noite de hoje. E assim é. Jesus sempre. Muito bem. Nós gostaríamos de frisar algo pequeno antecipadamente. É uma informação pequena, mas para alguns é necessário se esclarecer. E você que vai passar a entender isso, talvez, então que sirva para você. Mas a princípio nós gostaríamos desde já de agradecer e de agradecer a presença de Marinelva, de I.F. Oliveira, de Rafael e Heloísa. Ok?
Muito bem. Primeiro nós gostaríamos de fazer o seguinte aqui, mudar uma coisinha simples, besteirinha, não tem muita importância, mas vamos mudar só por didática, ok? Nós vamos tirar o D do Deusinho, que está muito graúdo. É claro que em letra de forma subentende que é graúdo de minúsculo, mas vamos colocar, esse é o mesmo Deus aqui, né? Mas nós vamos colocar ele aqui como se ele fosse o Deusinho mesmo, um D pequeno por enquanto. Um dia vai chegar aqui e esse D vai mudar para um D grande e o zinho vai sair, vai ficar só o Deusão. Mas é o seguinte, nós gostaríamos de fazer dessa forma logo no início uma comparação. Então, gostaríamos de utilizar o seguinte exemplo. Imagine o seguinte. Vou colocar aqui para não sentar em cima do meu óculos. Tudo que é água na Terra, tudo que é água, seja a água do oceano, seja a água dos rios, seja onde for, tiver água. Então a água, vamos supor que a água está aqui, isso aqui é água no planeta Terra. Então H2O na crosta terrestre, certo? Na Terra. Essa água aqui, ela evapora, ela muda a sua característica. Ela evaporando, ela torna-se, ela aqui é líquida, certo? Água, H2O, líquida. Ela evapora e ela vem aqui e ela passa a ser H2O, é a mesma água. Gasosa. Lá vamos nós estudando química. Eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Mas H2O, gasosa, é a mesma água. Olha aqui, H2O, H2O. Só que aqui ela é líquida. Ela continua na Terra, mas no ar, na Terra, na área da Terra, mas gasosa. Ok? Alguém consegue ver essa água se transformando de líquida para aqui? Consegue ver? Mas onde é que está essa água que está aqui se transformando em gasosa e vindo até aqui? Porque há uma graduação. Graduação vai graduando, e então chega até aqui. Onde é que fica essa água aqui? Que está sendo transformada de líquido para gasosa. Ou gaseificando-se. Quando é de lá para cá é liquidificando-se. Ela fica na própria Terra, está no ar, que é a bendita chamada umidade relativa do ar. Aliás, relativa, que quer dizer relacionada, né? Está relacionada com a água. Aqui ela também ainda é água, ela é também H2O, ok? O que é que faz com que ela mude daqui, para isso aqui? Não a posição, mas essa modificação. É exatamente a situação, a condição que o determinado ambiente promove naquele momento. Suponhamos que esteja um ambiente no planeta, naquele local que tenha um sol muito forte, uma luminosidade que aquece muito rápido a água, então ela vai se tornando gás. E ela chega aqui em cima e fica gasosa. Mas quando ela desce, é porque ela entrou em determinada situação circunstancial do local na Terra, no qual ela começou a juntar novamente os átomos. Aqui a modificação seria que quando ela aquece, os átomos movem-se mais rápido e vão se liberando. Mas ela continua sendo água. Depois elas vão se juntando e caem. Mas isso não é o importante. O importante na nossa conversa aqui é que modificações nessa região ocorrem que faz com que ela desça novamente para aqui. E modificações que ocorrem aqui, ou situações que ocorrem aqui, faz com que ela suba para lá. Entendido isso? Claro? Muito bem. Bom, aí, dependendo da situação aqui,
o clima, a região é muito quente, ela foi quente, então ela subiu, não é isso? Mas se for muito frio, ela, vamos dizer assim, ela desce. E aqui está a mesma água sólida, solidificada. Solidificada. Exemplo. Aqui, os polos, nós encontramos o gelo lá, é água solidificada. Por quê? Porque o clima ali, determinadas situações naquele ambiente ali, faz com que aquilo aconteça. Mas é a mesma água. Aqui já é uma temperatura mais quente. Então, quando não está tão quente, ela continua líquida. Mas quando aquece demais, ela passa a ser gasosa. Quando está lá em cima, ela faz ao contrário. E fica essa brincadeirinha. Ou para lá e para cá, para lá e para cá, essa brincadeira. Ok? Fechado isso? Muito bem. Agora vamos nos basear na relatividade. Então vamos dar um outro exemplo aqui. Relacionado, não. Como isso aqui como referência. Ok? Como referência. Aqui está o outro lápis é melhor? Então vamos para o outro lápis. Aqui está. Eu tenho a impressão que não. Está fazendo vergonha. Só tem esses dois? Só tem esses dois por enquanto. Está fazendo vergonha. Está desclassificado, expulso. Expulso do campo. Então aqui está você, o espírito, ou a alma, ou o que você quiser. Está aqui. Certo? Por alguns motivos, seja lá qual for ele, mas está aqui você, não gaseificado, mas como uma energia muito sutil, e aqui está você usando um corpo físico, Este corpo físico, ele é físico porque determinadas situações ou leis que existem no planeta exigem que aqui seja feito dessa forma. Então você usa isso aqui. O corpo físico, você, o espírito, a energia sutil, usa um corpo físico aqui. Mas quando você sai, você já parte para outro setor, ainda no mesmo planeta Terra, digamos assim, estamos falando da Terra, mas no mesmo planeta, e assim, dentro dessa situação aqui, envolve a terceira dimensão. É uma característica, essa é uma característica de um local, de uma situação de terceira dimensão. Aqui já é a quarta, mais ou menos isso, ok? Já é a quarta. Então, quando você deixa para cá, modificam as coisas aqui, ou seja, você morreu, você deixou o corpo físico para trás, mas você continua. Então você, o espírito, você está aqui também. Só que você está manifestando-se através de um corpo físico. Quando você deixa o corpo físico para trás, você ainda está aqui também. Só que agora você está se manifestando através de um corpo mais sutil, de quarta dimensão. Mas você continua aqui. E você fica nessa brincadeirinha até o momento que tudo isso aqui mude, desapareça e passe para uma outra situação onde nós já falamos de quinta dimensão, etc, etc, etc. Esse exemplo é somente para que nós tenhamos uma ideia da importância disso. Agora, cada região dessa contém as suas leis. Contém as suas leis. Então, isso significa dizer que aqui, os átomos, quando se aquecem, eles movimentam-se mais rápido e ficam mais sutis. Então, quando eles
descem para aqui, que ficam sólidos, eles estão se movimentando mais lentamente. Então, por isso que solidificam. Então, aqui também, na terceira dimensão, as informações, esses átomos, essa energia, ela movimenta-se mais lenta. E quando ela se movimenta mais lenta, ela retém a informação, ela não consegue receber a informação mais rápida, porque a conexão é diferente. Então, tem que ter outra utilização de outras leis para ter esse contato. Então, é por esses motivos que, quando nós estamos com o corpo físico, nós esquecemos as coisas que estão acontecendo aqui conosco mesmo, que passaram aqui conosco. Nós estamos aqui quando nós dormimos. Olha a situação. Você deixa o corpo aqui, mas você, o espírito, você sai e vem para aqui. Ou pode ir para outros setores aqui, mas você vem para aqui. Aqui, você está movimentando-se muito rápido, a sua energia. Você, a energia. Então você tem acesso a isso aqui, você tem acesso a isso, isso. Você é o espírito. Mas quando você volta para cá, fica tudo bloqueado de novo. Por quê? Porque você movimenta-se muito lentamente. Então, é por esse motivo que nós temos dificuldades em utilizar todas as nossas informações. Somente quando nós saímos do corpo físico, deixando para trás, é que chegamos para cá, é que nós passamos a ter muitas informações maiores do que nós temos e principalmente informações de outras existências, que estão todas aqui gravadas, todas, esperando que nós voltemos para aqui e temos acesso. Quando nós voltamos numa dormida, nós temos parcelas de informações. Quando nós temos essas informações, então, muitas vezes, o que é que nós fazemos? Eu sonhei, mas eu sonhei com uma coisa, veio uma coisa assim, daqui a pouco tinha uma outra e tal. O que acontece é que quanto mais você se afasta do corpo físico, ou seja, dessa graduação aqui de terceira dimensão, quanto mais se afasta, mais você tem acesso a maiores coisas, mas também fica mais difícil trazer de volta. Então, o que você faz? Uma malandragem do espírito. Uma malandragem. Você manda flashes, manda informações para que quando você acordar, aí você lembra. Puxa vida, eu sonhei com isso, mas que danado era isso aqui? Eu não sei. Mas aí você vai ter que fazer alguns processos para poder você fazer conexões e até acertar a mensagem que você mesmo mandou para você. Entendeu? Não, eu acho que São Pedro mandou uma informação para mim, porque quando eu estava lá, passei por lá tudo, e quando eu acordei, eu fui com São Pedro. Não. Ou então, você viu um barco afundando. O barco afundando, você sonhou, mas é só um referencial. Você tem que procurar uma outra coisa para entender o que está acontecendo. O que você vivenciou e que você mandou a mensagem para você mesmo, para você analisar, porque ela deverá ter utilidade com você na Terra, no seu dia a dia. Agora, quando os sonhos são assim meio bem mais confusos, de coisas do dia a dia, então envolve coisas do seu dia a dia. Então, são situações onde o espírito não saiu muito longe, não. Ele ficou aqui pertinho, e aí digamos assim, uma cachorrada que é um trabalho danado, que a gente não entende nada. Mas isso são detalhes, ok? Isso aqui que nós falamos só foi para fazer essa comparação aqui, relacionada com isso. Dependendo do meio que nós estivermos, nós teremos essas condições aqui. Essas duas aqui e as outras que vêm por aqui. Isso aqui não, isso aqui é só simplesmente permanente. Bom, isso foi uma coisa. Vamos para o nosso outro assunto. Nosso outro assunto envolve algo que está aqui e como foi muito assim de imediato, então nós resolvemos trazer isso aqui para passar para vocês. Isso é algo que está, gente, neste livro aqui, olha. É um livro de perguntas e respostas do espírito Ramatiz e Atanagildo, chama-se O Além. É simples, bem simplório, pequeno, fino. Não sou vendedor de livros, isso não tem nada a ver com isso, não ganho dinheiro, nada com isso, mas nós ganhamos com as perguntas e com as respostas desses seres.
Então resolvemos trazer isso antes de entrar no nosso assunto principal. Bom, isso está relacionado com relações entre os vivos e os mortos. Tá? Isso por quê? Bom, nem precisa trazer o porquê, porque na própria resposta se diz o porquê. A pergunta foi a seguinte, só vamos ver essa pergunta, ok? A pergunta foi a seguinte, ou é a seguinte: que pensais do modo por que encaramos a morte do corpo físico, e que dizeis do intercâmbio que mantemos com os desencarnados? Que pensais do modo por que encaramos a morte do corpo físico e que dizeis do intercâmbio que mantemos com os desencarnados? Bem, a resposta é a seguinte. Tenha licença. Ninguém é de ferro. Na Terra, ainda são muito comuns os julgamentos extremistas com referência ao falecimento da criatura. Assim como há uma grande confusão quanto à nossa verdadeira situação após a travessia do túmulo. Entendeu isso? Então, repetindo. Na Terra ainda são muito comuns os julgamentos extremistas com referência ao falecimento da criatura. Assim como existe uma grande confusão quanto à nossa, quer dizer, a nossa, todos, ele no caso falando, a nossa verdadeira situação após a travessia do túmulo. Então tem uma confusão muito grande de nós quando chegamos do outro lado, de como estamos do outro lado, né? Quem chegou do outro lado, como é que o que é que se encontra do outro lado? Então tem uma confusão muito grande com relação a isso. E os extremistas são muito radicais, né? O extremista já está dizendo, são muito radicais com a história de falecimento. Bem, segundo ensinam os teólogos sentenciosos, que sentenciam, do catolicismo romano, a alma desencarnada ou deve obter uma excelente cadeira cativa no paraíso, ok? Ou então, se não sair do purgatório, há de se transformar em apetitoso assado no braseiro satânico do inferno. Vai ficar queimadinho, tostadinho, que é uma beleza. Certo? Então, essas duas opções é o que ensina a teologia do catolicismo romano. O protestantismo ainda é mais severo, afirmando que não há purgatório. A alma ou vai diretamente para o céu ou diretamente para o inferno, onde permanecerá por toda a eternidade. Não faltam também as correntes espiritualistas demasiadamente complexas, que extinguem o nosso aspecto humano, né? E desorientam os estudiosos quando apresentam o plano astral como um cenário povoado por autômatos a viverem entre sombras e imagens virtuais. Bem, plano astral nós falamos sempre aqui, vocês já sabem que é erraticidade, né? Erraticidade, não precisa falar, e é exatamente o plano astral. Então, são só vultos, são só seres sem identidade, sem autonomia, é só lá, são sombras e imagens virtuais. No entanto, embora sejam verídicas as situações aterradoras de muitos espíritos lançados nas trevas
dos abismos dantescos, mas não eternamente, lembre-se disso, tá? Então, tem zonas, lembremos do seguinte, gente, isso aqui foi escrito, foi passado a informação em 1957, 1960. Então, nós agora estamos, já adentramos o mundo de regeneração. Então, tenham certeza, esta aqui, esta nossa, que nós estamos vivendo, é a nossa última existência nesse planeta, encarnados desse jeito. É a última, ok? É a última. Mas aqui, quando ele falou, não era, ainda não era. Por isso que ele mencionou, mas não eternamente. Aqui no além vivemos de modo racional e rapidamente assimilável pelos desencarnados. Então desencarnou, não demora muito tempo, a ficha cai, e nós voltamos à tona e reconhecemos que morremos. Então são coisas assim. Porém, lembrando, para aqueles que estão ou que estão numa situação mais avantajada, porque se dedicaram para isso e tiveram menos problemas do outro lado. Aqueles que tiveram problemas ou têm problemas do outro lado, vai para as regiões mais tenebrosas, mais dantescas, onde envolve o terrorismo que existe por aqui. As coisas que existem por aqui é fichinha diante do que tem por lá. Só que lá ninguém morre. Lá ninguém morre lá. Imagine um suicida passar 100 anos, 300 anos, 1000 anos revivendo a própria forma de suicídio. A própria forma. Tá? Acabou de acontecer o ato, já repete-se o ato e faz isso o tempo todo, até ele cansar e reconhecer e pedir ajuda. Enquanto não, vai ficando, vai rolando, é aquela energia. Muito bem, continuando. Mas é certo que só usufruímos o resultado exato de nossas ações, já concretizadas na intimidade de nossa própria alma. Então, cada um colhe o que planta. Gozamos de alegrias e atrativos, ou então passamos por vicissitudes e retificações dolorosas, conforme a boa ou má aplicação que na terra tenhamos dado aos dons da vida espiritual. E por isso somos ainda criaturas acalentando sonhos ou topando com decepções. Então lá ainda se tem sonhos, decepções e assim por diante. Depende do nível espiritual ou nível evolutivo que o ser tenha. Tristezas, mais profundamente, decepções, encontrando alegrias ou curtindo tristezas, mais profundamente humanas e distantes dos extremismos das opiniões que comumente se formulam sobre aqueles que morreram. Então, totalmente diferente do que se pensa quando nós estamos encarnados. Aliás, mesmo entre os espíritas que formam ideia mais sensata a nosso respeito, ainda há os que nos recebem compungidamente em suas sessões, entre suspiros e temores, tá? Convictos de que baixamos dos páramos celestiais ou, como dizem, dos pés de Deus, enquanto nos cobrem de graças sobre graças. Então, dependendo do que vem, ainda tem espírita que fala o tempo todo de espíritos, de comunicação, de audiência, de vidência, etc, etc, etc. Aí quando aparece o espírito na frente dele materializado, o cara corre. Houve um barulhozinho, o próprio espírito corre. Existe isso? Não pode existir, mas existe. Então, se existe ali, onde quem é mais esclarecido se permite isso, imagine quem é menos esclarecido.
Outros mais pessimistas consideram-nos terrivelmente sisudos e severos, certos de que só nos preocupamos em excomungar os pecados dos homens e desejamos toda a sorte de castigos para a terra diabólica, apesar de haver sido criada por Deus. Então nós ainda temos esses tipos de pensamentos nessa época que nós estamos. Perguntas alguma? Não. Ok. Bem, então vamos entrar no nosso assunto propriamente dito. E nosso assunto hoje está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. É um dos livros da codificação de Kardec. E trata-se do advento do Espírito de verdade. E advento, chegada, o aparecimento de, o que se dá início. Então, a chegada do Espírito de verdade, ou o aparecimento do Espírito de verdade. Mas o que é o Espírito de verdade? Tá? Então vamos ver. Bem, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está no Evangelho Sagrado, em São João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Então, essas foram palavras de Jesus. E Jesus era um consolador. E ele diz que o Pai iria mandar um outro consolador. Certo? Mas um outro consolador, nós não devemos nos apegar à palavra um outro. E nós vamos ver isso já o porquê. Mas ao mesmo tempo, há uma outra coisa aqui. Ele diz que vai pedir ao Pai. E o Pai mandará em nome dele. Então ele é um, o Pai é outro. E ao mesmo tempo ambos são as mesmas coisas. Bom, nós entendemos isso direitinho, porque tem uma palavrinha ali que nós trocamos o D. Então nós temos que levar em consideração que já naquela época ele, no caso ele, já era ele com E maiúsculo para nosso entendimento e para nossa satisfação. Já era um E com E maiúsculo, ele com E maiúsculo. O E primeiro, ou qualquer um dos dois E's, né? Porque de frente para trás, de trás para frente vai dar na mesma. E o D dele já é um D grandão. Ok? Então já é um Deusão, que veio Deusinho e voltou a ser Deusão. Mas ele menciona que é um Santo Espírito. Um Santo Espírito, por quê? Porque já atingiu a perfeição. Então, quando um fala, quando um age, ele está agindo como se fossem todos agem do mesmo jeito. Perguntas? Ok. Então vamos ao advento em si. O advento, vocês já sabem o que é advento, né? Teve uma pergunta a respeito disso, né? Bom, foi esse pedido para se falar o que seria advento. E já dissemos aqui. Advento seria o equivalente à chegada, o aparecimento de o que se dá início. Vamos perguntar o que era o advento espírita, se não me engano. O advento do Espírito de verdade. Não sei.
Ué. Querendo como checar. Mas eu mandei. Bem, então vamos... Advento do Espiritismo, eu acho. De todo jeito, o advento quer dizer isso daí. Tá? É claro que sempre existem as palavras, elas vêm normalmente do latim e às vezes ela quer dizer uma coisa totalmente diferente. Mas mesmo dentro do que é, por exemplo, o advento, então existe o advento de forma figurada, existe o advento, ou seja, os sinônimos que equivalem à forma figurada, mas existem os sinônimos equivalentes à forma religiosa, que pode ser diferente da figurada, mas pode ser a mesma, por exemplo. Aqui nós estamos tratando de algo relativamente religioso, e a palavra advento está colocada como a chegada, o aparecimento de alguma coisa que no sentido figurado daria do mesmo jeito. O advento da República, da nova República, a chegada da nova República e assim por diante. E não tem nada, República não teria nada a ver com a religião. Então, entrando no nosso assunto agora. Agora nós teremos 4 comunicações. Simplesmente pelo início da primeira vocês vão ter uma ideia do que é e vocês mesmos vão dizer para mim o que é. Mas vamos nós. Venham, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. E aí? O que é que nós tiramos de importante aqui? Porque isso aqui é uma mensagem do Espírito de verdade. Já é uma mensagem dele. Agora, somente nesse primeiro parágrafozinho aí, o que é que nós podemos tirar de informação daqui? Quer que eu repita? Vou repetir, gente. Imagino que vocês também não estão entendendo. Venham como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Então, trazer a verdade... Então vamos traduzir, trazer a verdade, trazendo a luz, consequentemente dissipando, está acabando ou afastando as trevas. Isso é uma coisa, mas a pergunta não está relacionada com isso. O que é que tem de importante aqui, nesse primeiro parágrafo? Ou nessa primeira frase, digamos assim? Bem, essa pessoa aí, o Espírito, está dizendo que vem novamente, então já veio antes. Muito bem, parabéns. Isso significa dizer que na envergadura dele, se ele veio antes, o que é que nós podemos entender disso? Que ele é Jesus, é? Obviamente. Ele disse que ia pedir ao Pai para mandar e foi ele mesmo quem veio. Então ele está vindo trazendo novas informações, ou seja, ele está trazendo a boa nova da boa nova. Por que ele precisa de um nome, eu não sei, não lembro como é que chama isso, um nome e outro? Um pseudônimo. Isso. Bom, essa parte daí eu não posso dizer. Quer dizer, eu não posso dizer porque eu também não sei, né? Eu poderia imaginar 1001 motivos, 1001 coisas, mas não tem outros candidatos, não? Poderiam ter, mas foi ele. Aqui está se dizendo e você vai entender, termina entendendo que é ele. O Espírito de verdade, é o mesmo Jesus. Agora, isso também não quer dizer que, como falamos anteriormente, quando os Espíritos, quando todos nós, né, chegamos num certo grau de perfeição, todos são um só. Então, um está falando, ele está falando como se fosse separado, fosse um e o outro fosse outro, mas ao mesmo tempo está falando como se fossem todos. Então parece confuso para nós. Parece confuso. E aliás, até é confuso para nós. Mas nós precisamos identificar dessa forma porque é um aprendizado, é uma coisa nova. Então, que tu é um por todos e todos por um. Então, quando fala, eu posso falar aqui, eu falando aqui por você, e eu posso usar o seu nome, e você usar o meu nome, não tem importância, porque eu faria do mesmo jeito. Então, não existe mais essa separação. Não, porque ela usou isso aqui, então é característica só dela, e aqui não, porque a característica é uma só. Ou a perfeição é uma só.
Pode-se mudar, sim, as características. Né? Às vezes não tem uma proporção já tem uma proporção de um amor, onde ele direciona de uma certa forma, o outro direciona de outra forma. E você sabe pelas características que um seria um, outro seria o outro, embora todos sejam as mesmas coisas. Continuando. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então, ele está dando aqui uma informação que é a obrigação do Espiritismo fazer isso que ele vai dizer. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas, revelei a doutrina divina, eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso, o bem espalhado, né, na humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus. Essas coisas foram Jesus que disse. Agora, não quer dizer que não fosse um outro espírito da mesma envergadura, sob comando dele, sob comando da mandada de Deus, que estivesse dizendo. Mas não tem importância, porque seria o mesmo Jesus. Mas a tendência é que seja Jesus, de novo, o Espírito de verdade. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Nossa, eu achava que era o contrário, que sempre na Bíblia, né, se refere ao caminho largo como o caminho onde a maioria vai, e o Fala mais alto, que eu só preciso escutar. E o estreito sendo onde os bons passam, né? Vão, escolhem. Aí tá ao contrário, né? Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Estreitos caminhos, ele está falando de outra coisa. Okay. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como o cedro. Bem, primeiro então, a morte não existe, a importância do orar e acreditar, foi tua fé quem te salvou. Segundo, outra coisa, a verdadeira ressurreição é a morte, nós já estudamos isso aqui, né? A ressurreição é do Espírito, nunca da carne. Então, quando nós morremos, o Espírito volta para a pátria espiritual com os mesmos ingredientes, ou seja, essa mesma energiazinha que é o Espírito aqui, essa energia aqui, ele volta para aqui igualzinho quando desceu. Quando desceu. A diferença é que por erros e acertos aqui e expurgações, erros, ou seja, experimentos, erros, acertos, ou seja, em provas e expiações, ou seja, também expurgações, ele adquiriu bons ou maus hábitos, ou bons e maus hábitos, e ele carrega para a pátria espiritual, para o mundo astral, o plano astral, ou para a erraticidade.
Ou seja, você quando desencarna, quando você morre, você leva de volta tudo o que você aprendeu aqui, toda a sua experiência aqui no planeta nessa última existência. E vai ver que quando está voltando, não tem nem se desprendido do corpo ainda, você vai ver isso, tá? Mais na frente, em algum ponto, você vai ver isso, mas fique sabendo desde já. Quando você, eu, somos todos nós, você é só como força de expressão. Mas quando você morre, quando alguém morre, desencarna, mesmo antes de ser totalmente desligado do corpo, esse espírito, você está agregado ao corpo. Ele é todo trabalhado para desfazer as conexões todinhas que foram feitas. Leva um tempo, normalmente 72 horas. Então, por isso que se pede para se esperar 72 horas para fazer um enterro. Então, mesmo antes de desligar tudo, você já passou num determinado momento, na sua faixa mental, todos, até a vírgulazinha que tiver, você revê tudinho, passa como se fosse um filme de cinema. Todas as suas coisas boas, tudo que passou desde quando você nasceu até o dia que morreu, ali, passa tudo. Você vê tudo. E tudo em 2 minutos do nosso tempo. 2 minutos você vê a sua vida todinha. Não perde nada. Aí você é desligado e quando vai embora você vai usar essas informações para fazer mesmo de outras coisas que nós já estudamos algumas coisas aqui. Continuando. Os homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, a vida é uma dádiva. A natureza é uma dádiva. Nós devíamos estar olhando para tudo com alegria. Certo? Nosso corpo, nosso sorriso, nossa careca, nosso... É sério mesmo. Tudo. Né? Mas também a parede, tudo é... Olha que maravilha tudo isso. O sol, as rosas, as pétalas, o capim, a pulga, o elefante, tudo. Imagine uma formiguinha, tem umas formiguinhas miudinhas que ficam na mesa quando tem açúcar na mesa, que elas ficam ali, vocês veem, todo mundo tem isso aqui, seja no sul, no norte, no nordeste, seja onde for, tem. Agora imagine, aquilo é tão rápido, né, andando. Agora, imagine quantas pernas não tem aquilo. E como é que ela anda tão rápido? Quem fez aquilo... Olha a perfeição com que foi feito aquilo, gente. Olha a perfeição. E aquilo ainda morde que dói na gente. É sério, é pior do que uma tanajura. Tem gente aí no sul que já sabe o que é uma tanajura, mas normalmente é para aqui. Tá? Então, a tanajura é uma formiga grande. Mas essa miudinha tem que colocar um óculos desse daqui para poder enxergar bem. E mesmo assim não vê as pernas. Mas corre com uma beleza. São ainda quantas pernas que tem? Não sei, eu nunca vi não. Porém, carrega mais do que o peso dela, ainda tem isso. Puxa vida, é só prestar atenção. Agora, como não tem valor, né? Não tá. Mas um dia, quem fez, tem. Para quem fez, tem. Tem valor. Tá? Agora, de repente foi você e agora está encarnado. E não lembra. Que fez a formiga? Muito bem. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias. Jesus era especialista nisso também, né? Mas todos os espíritos de escola de alta envergadura, eles têm os mesmos sentimentos. Pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então, nós estamos aqui estudando revelações e nós estamos dando bobeira. Não podemos jogar fora. Tem gente que diz assim, com os devidos respeitos. E nós temos que respeitar. Todos nós temos que respeitar. Mas alguém diz assim, olha, eu estou vendo isso.
Mas não venha com esse negócio para mim não. Ele não trata de religião, porque eu tenho a minha. É só isso que interessa. E você fica com a sua, eu fico com a minha. Tá certo. Nós temos que respeitar. Mas a pessoa devia dar mais atenção. Mesmo continuando na sua, que não é pedido nada, mas eu vou dar atenção. Mesmo que eu seja fervoroso, mas eu devia dar uma atençãozinha. Porque um dia eu posso precisar dessas informações. E eu não quero me arrepender, não. E pior, me arrepender sofrendo. Mas vamos continuar, porque isso não é nosso assunto. Espíritas ou cristãos, porque quem disse que espiritismo não é cristianismo? O espiritismo também é da linha dos cristianismos. Ok? Todas seguem a doutrina de Jesus. Amai-vos, olha agora o que é importante, hein? Olha agora. O que é importante é isso aqui agora. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso foi dito pelo Espírito de Verdade em Paris em 1860. Já tem mais de 100 anos. 1860. Ele nos deu 2 novas leis. Lembrem, Moisés trouxe um cacho de leis. Jesus veio e transformou em 2. Cabe todas elas ali dentro e todas as outras. Todas as leis de todos os universos, as leis de Deus. Isso aqui, para não ficar sem uso o lapisinho. Isso aqui, que envolve tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Jesus resumiu em 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas isso era para aquela época, ele tinha que usar as palavrazinhas mais fáceis. E ele usou fácil e serve para a gente até hoje. Ok? Mas aí, em 1860, ele melhora isso ainda, quando diz, amai-vos uns aos outros. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros. E depois, a segunda é, instrua-se. Aprenda, então acabamos de dizer aqui, eu estou seguindo aquela linha, mas não impede que eu abra os olhos para essa aqui. Ok? Por quê? Porque se eu não dou atenção ao Espírito de Verdade, eu vou continuar somente do mesmo jeito, lendo a Bíblia do jeito que foi há 2000 anos atrás. E eu não vou crescer em nada. Mas o mundo não para, o mundo continua crescendo. O mundo continua evoluindo. Tudo está sempre, constantemente, eternamente, infinitamente em movimento. Deus é movimento contínuo, eterno. Então, se eu ficar preso com a Bíblia, estudando só daquele jeito, tentando interpretar como está ali já estavam interpretando os fariseus. Ali já estavam interpretando os primeiros cristãos. Do mesmo jeito, e quantas atrocidades não foram feitas em função daquilo ali? Quantas guerras não tiveram? As cruzadas mataram mais gente, ou as 2 cruzadas matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial com as 2 bombas atômicas. Em nome de Deus, em nome, seguindo o que está ali no livro sagrado. Então, as coisas importantes que nós precisamos estar ali, mas nós temos que saber usar. Tá? E se para usar, o Espírito de Verdade vem trazer as coisas de forma mais clara. Então, instruí-vos, é o que nós estamos buscando fazer aqui, instrução nova, mais coisas. Abra o coração. Então, isso foi dito em 1860. Bem, tem mais outra mensagem do Espírito de Verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados,
venho lhes dizer que elevem sua resignação. O que é resignação, Asta? Sofrer calado. Sofrer calado. Muito bem, essa aprendeu. Não sei se você aí aprendeu, mas pista foi. Decorei. Está bem decorado. Ao nível de suas provas. Então, suas provas, resignação é sofrer calado. Você tem sua dificuldade, dói, é complicado, mas você tem que ficar caladinho. Se você boatar, falar, perdeu o valor da prova para você. Vai ter que aprender de novo. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Certo? Então nós temos um aviso especificamente para um irmão. Um irmão. Tá? Mas, e ele vai saber que é para ele, embora ele não saiba que eu fosse dizer isso, não. Mas isso que nós vamos falar agora não é para ele só, não. Isso é para todos nós, inclusive a mim. Morreu ontem alguém, seja quem for, ligado a mim. No caso, a ele. Não foi ontem não, tá? Mas estou dizendo como se fosse ontem. Morreu ontem. E ele chora porque a pessoa foi embora. Seja outro homem, foi mulher, seja o que for. E chora. Ok. Você não está pedindo de chorar. Chora. Sinta a falta. Faça o processo, porque é natural. Agora, passou o dia, 24 horas, a vida segue. Deixa o morto ir embora. Porque se você fica chorando, ele também se desespera do outro lado e também não quer ir. E sofre do outro lado porque ele não pode fazer nada. Ele vai chegar e vai dizer para você, chore não, eu continuo vivo, e você não escuta. Então, ok. Pelo fato de você, no outro dia, já estar vivendo a vida normal, não quer dizer o seu sentimento, o morto sabe qual é, e sabe que você gosta, e assim por diante. Então, liberta o ser, deixa embora, mas não passa, não fica martirizando-se e martirizando o ser que foi embora, com todas as mazelas e as boas coisas, mas as mazelas também, e dentro disso daí está o apego a você. No apego a você, você vai dançar você e ele. Então, que você receba essa informação. Você, todos nós, hein? Mais especificamente. Está 25 minutos. Jesus. 20? Sim? Nós precisamos libertar Jesus. Bom, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas mãos não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos, e que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, foram o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Mais uma vez a palavra. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo do sublime da prova humana. Então, lembrem-se. Você recebeu essa semana um vídeo tratando das doações. É claro que aquele vídeo era
não lembro se era o Arcanjo Miguel ou Sananda, mas ele estava tratando especificamente de um projeto que está sendo feito naquele estudo. Tem um projeto à parte que está sendo implementado. Então ele estava tratando. Mas a primeira parte, no qual ele era o preâmbulo, a introdução para o projeto, é de interesse de todo mundo. Porque nós falamos, uma vírgulazinha será relembrada. E às vezes é aquela vírgulazinha, você não podia dar aquela moedinha, você não tinha um centavo no bolso para dar para alguém que estava precisando. Mas você poderia dar um abraço num desconhecido, que ninguém viu, mas você foi e deu um abraço. Pois bem, tudo isso é reconhecido do outro lado. É reconhecido. Ok? Vamos ver o que é. Nós vamos nos virar no 30 agora. Nos virando... Nos 20, na verdade. Nos 20? É. Vai ser bem ligeirinho, né? Nos 20. Ok. Vamos ver, gente, se nós conseguimos nos virar nos 20. Pelo menos parte, né? Bom, pergunta. Estamos voltando ao Sublime Peregrino, com Ramatiz nos trazendo o que ele vivenciou na época do Cristo, na Terra. Podeis dizer-nos o que ocorreu na quinta-feira a Jesus e seus apóstolos? E a resposta é a seguinte. Conforme dissemos, durante o dia, diversos amigos, adeptos e parentes de Jesus o visitaram na granja de Getsêmani, que é o mesmo Jardim das Oliveiras, trazendo-lhe notícias alarmantes e alguns se propondo a tirá-lo de Jerusalém. Após a oração das 6 horas e frugal refeição, em que Jesus mal tocou nos alimentos, ele deliberou subir ao cimo do horto e de lá usufruir um pouco da beleza da noite estrelada, que chegava silenciosamente. Estava quente, e um forte mormaço prenunciava chuva para a madrugada. Os apóstolos, além de aflitos e atemorizados, estavam cansados. O mestre saiu do seu pequeno aposento e, ao passar diante do celeiro grande, viu-os recostados nos fardos de feno, deitados sobre as mantas e peles de carneiro. Suas fisionomias atribuladas traíam as reflexões mais dolorosas. Bartolomeu e Felipe, que haviam dito os mais lúgubres vaticínios, lúgubres seriam relacionados à morte, e vaticínios ação ou efeitos de predizer, prever, antecipação. Então, previsão de situações de morte, né? Para o movimento cristão. Ali se encontravam pálidos e arrasados. Simão, cananeu, não controlava seus movimentos nervosos. Tomé, crente sincero na obra do homem e descrente da revelação divina, parecia conformado com aquele final bem humano. Tadeu e André tinham o olhar absorto, e seus espíritos deviam vagar pela Galileia, revendo paisagens de infância e sonhando com um lar pacífico e amigo. Mateus, homem organizado e sensato, parecia alheio ao perigo iminente, pois ouvia sorridente a prosa ingênua e jovial de Tiago, filho de Alfeu. Judas havia desaparecido desde as primeiras horas da manhã de quinta-feira, e ninguém mais o viu. Causando estranheza o fato de ele vagar por toda a cidade sem qualquer impedimento, embora alegasse que ninguém o reconhecia como discípulo de Jesus. Tiago e Pedro, à vista de Jesus, levantaram precípites, quer dizer, rápido, para acompanhá-lo a qualquer lugar. Mas o mestre achegou-se aos seus apóstolos e o seu olhar compassivo, mais enérgico, terno e estimulante,
percorreu-os um a um, ali, à sua frente. Havia um fardo de feno a seu lado, que por curiosa coincidência era o extremo do círculo daquela fila de homens sensatos, recostados e vencidos pela fraqueza espiritual e pela exaustão corporal. Sentou-se à frente dos mesmos, condoídos de suas debilidades humanas e mal preparados para os embates gigantescos do espírito imortal. Eles haviam agravado a sua situação devido à imprudência de darem ouvidos à voz das sereias subversivas que nutriram no seio do movimento cristão as exaltações perigosas, arruaças e tentativas violentas contra os poderes públicos. Jesus então compreendeu que era preciso animá-los, vitalizando-lhes as forças abatidas e contagiá-los de modo a não subestimarem a mensagem do Evangelho Salvador do homem. Precisaria transmitir-lhes forças espirituais para ajudá-los a enfrentarem os seus destinos duros e a suportarem as misérias e defecções humanas no futuro. Sentiu-se elevado por generoso bálsamo em sua alma. Uma voz amiga ciciava-lhe, ou seja, falava em voz baixa, nos ouvidos, os termos de conforto e esperança àquela gente. Tocado por essa inspiração superior, ergueu-se e, num tom profético e vibrante, assim lhes disse: Não vos desespereis. Eis chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Mas dormi e descansai, pois só o pastor será motivo de escândalo. As ovelhas do rebanho não perderão o seu redil, ou seja, o seu curral. Não vos será tirada a Galileia, porque o vosso testemunho ainda não pede a prova do sangue do corpo, mas apenas o tributo sagrado do Espírito. Dei-vos as palavras que Deus me deu. O Pai glorifica-me a mim e em vós mesmos, na manifestação do seu nome entre os homens. Eu acabarei a obra que o Pai me encarregou, e não temo deixar o mundo, a que vim, porque torno outra vez ao reino de Deus que está nos céus. Aguardando o efeito otimista e confortador das suas palavras, dirigidas aos discípulos, que então se mostraram animados e esperançosos, Jesus arrematou, consolidando-lhes aquele estado de confiança. Vós me credes? Vejam que isso serve para todos nós, hein? Pois é chegada a hora em que sereis espalhados, cada um para a sua parte. Eu ficarei só, mas o Pai estará comigo. Tende confiança no que vos digo. Vós haveis de ter aflições no mundo, porém ainda não é chegada a vossa hora, e vereis o que são da vossa carne, pois com eles ainda vivereis. Os apóstolos se entreolharam, surpresos, mais confiantes. Súbito deram por si que Jesus se encaminhava, como de costume, para orar no cimo do horto. Então ergueram-se num só gesto para acompanhá-lo, mas ele os susteve, ou seja, deteve, dizendo afetuosamente: assentai-vos aqui, enquanto eu vou acolá e faço oração. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mas Pedro, João e Tiago não se deram por vencidos e seguiram o mestre subindo pelo caminho florido do horto, enquanto os demais companheiros, algo fatigados, continuaram à frente do celeiro.
alguns acendendo lanternas e outros archotes. Mas o Mestre Jesus, que havia fornecido tanto ânimo e esperanças, subitamente passou a angustiar-se, sob a tensão oculta de pesada responsabilidade. Não era o medo do homem ante a perspectiva da morte, pois ele sentir-se-ia ditoso em retornar ao seu mundo paradisíaco. Também não se entristecia de deixar a terra, na qual não possuía outros vínculos além de sua renúncia e o seu amor ao gênero humano. Mas apesar de sua resignação e conformação, pressentia que o seu próximo testemunho seria de grandiosa influência para a redenção do homem. Sábio, justo e bom, mas submerso na matéria, Jesus ignorava como se portaria nessa prova excepcional de cujas consequências dependeriam o êxito e a sobrevivência de sua obra evangélica. Então Jesus não sabia o que ia acontecer, ele estava usando ainda ali o livre-arbítrio. Deixando João, Tiago e Pedro a meio caminho, pois desejava orar a sós, alcançou o cimo do Monte das Oliveiras e ali descansou alguns minutos na mais santa comunhão espiritual com a natureza. Sob a excelsa vibração que lhe influenciava a alma, pôs-se a reviver todos os seus passos assinalados no mundo material. Concentre-se em tudo isso, gente. Sinta como se você estivesse vivendo ali naquele momento. A energia é grandiosa. Recordava os seus sonhos grandiosos de amor pela humanidade e sua paixão ardente pelo Senhor da vida, agasalhados desde a mais tenra infância e alentados até aquele profético momento. Jamais alguém no mundo consumiu-se tanto no fogo do amor ao próximo e no sacrifício pela verdade. O Mestre Jesus foi arrebatado por tão grandiosa e indefinida emoção que prostrou-se de rosto na terra, como se desejasse fundir a sua natureza espiritual com a substância do mundo que lhe compunha o próprio corpo carnal. Depois abriu os olhos para a noite quente e estrelada, envolto por infinita paz. Mas de súbito sentiu-se pouco a pouco transformado num frondoso arvoredo, pejado de ramos carregados de folhas e frutos, que amparavam todos os infelizes e injustiçados do mundo ali chegados, em busca de sua sombra dadivosa. Sob a assistência do alto, Jesus reviu nessa ideoplastia, ou seja, ação exercida pelo pensamento sobre a matéria, ideoplastia mediúnica, o motivo fundamental de sua própria vida na matéria, ante o compromisso fabuloso que assumira antes de descer à carne, pois essa árvore protetora nutria-se com o adubo fértil do seu próprio sangue vestido de martírio. Embora angustiado, sentiu-se extremamente feliz ao comprovar que sobrevivera à sua obra evangélica redentora da humanidade. Malgrado isso, lhe exigisse o holocausto da vida e a doação de seu sangue, representando as próprias emoções de anjo exilado na carne. Jesus então sentia-se como um canal vivo, ou elan, da salvação dos homens, enquanto crescia-lhe a imensa dor espiritual ante a dúvida angustiada de não corresponder integralmente à vontade do Senhor. Prosternando-se novamente no solo, de mãos postas, exclamou com todo o fervor de sua alma: Pai meu, que se cumpra a vossa vontade. Eu não tenho o martírio e a morte, porém ajudai-me a conhecê-los para saber enfrentá-los. Novamente, sublime vibração sideral tomou-lhe a alma e o seu espírito parecia libertar-se
cada vez mais das formas agrilhoantes da carne. Súbito, sua mente foi atingida por repentino fulgor ou rápido relâmpago, enquanto se classificava na sua consciência física a silhueta trágica de 3 cruzes erguidas no cimo de uma colina. Envolto por augusto silêncio, ele percebia nesse novo transe a forma da terra e os contornos das cidades, onde os homens dormiam tranquilamente. Mas ele, Jesus, é quem realmente velava por esse sono ditoso dos terrícolas, suspenso entre o reino do espírito e o mundo da matéria, com seus braços abertos e atados sobre uma cruz. Porém, ultrapassando aquela dor extrema e inumana que o desprendia da carne e vibrando sobre o elevado impacto de voltagem sideral, ele sentia então, na própria alma, estranho fenômeno que absorvia toda a vivência interna. No extremo, a pulsação e o rodopiar dos astros, das constelações e galáxias. E no outro extremo, o vibrar dos átomos no seio das moléculas das flores, dos vegetais e das substâncias terrenas. Ouvia o estranho turbilhão dos mundos pejados de civilizações, rodopiando em torno de seus sóis e, ao mesmo tempo, o ruído estranho da seiva a subir no caule dos vegetais. Jesus, num átimo de segundo, ou seja, num período de tempo muito curto de segundo, abrangeu o macrocosmo consciente de sua força e do seu poder, da sua sabedoria e da sua glória. Esse fenômeno acontecido com Jesus, conhecido entre os hindus como samadhi e entre os ocidentais como êxtase, é um rápido fulgor da verdadeira vida espiritual do ser quando atinge o nirvana. Nirvana seria, não está aqui dizendo não, mas é um sentimento bem superior. A comunhão com o Pai, ou a comunhão com o Pai, olha aqui, já no final, embora sem perder sua individualidade sidérea. Em tal momento, fundem-se as distâncias, o tempo e o espaço convencional da mente humana limitada, enquanto a alma abrange consciente e perfectível tanto a vida do macrocosmo como a do microcosmo, fundindo-se na sua intimidade as constelações dos astros com as constelações dos átomos, pois a matéria é o Maya, a ilusão, e só o espírito é a verdade. Mas a composição ideoclástica da visão das cruzes no Calvário quase sustou a vida carnal de Jesus, devido ao potencial de sua força espiritual, que foi mobilizado para transformar as ideias próprias do mundo do espírito nas imagens que pudessem ser reconhecidas na tela do seu cérebro físico. O cérebro ardia-lhe pelo impacto sidéreo, além da sua capacidade humana de resistência, enquanto os nervos estavam frouxos, desgastados e o sangue superativado pela alta pressão que ameaçava romper os vasos cerebrais. Súbito, num esforço heróico empreendido pela própria natureza carnal, a corrente sanguínea efervescente foi drenada pelas glândulas sudoríparas e grossas bagas de suor e sangue caíram ao solo, deixando o mestre frontalmente exaurido em suas forças vitais. Voltou a si completamente debilitado, pois consumira naquele momento alguns anos de sua existência física, exaurindo o comando do cérebro esgotado. Dali por diante, só se manteria vivo à custa de recursos vitais fornecidos pelos seus amigos habitantes do reino espiritual. Ergueu-se, levando a mão ao peito cambaleante. Em seguida, pôs-se a descer lentamente o caminho da granja, chegando junto a Pedro, que ressonava alto, recostado num tronco de oliveira, enquanto João e Tiago
cabeça apoiada nos braços, também dormiam a sono solto. Devia passar das 8 horas. Então sentiu-se inquieto, certo de que sua noite seria de insônia. Por isso resolveu retornar mais uma vez ao cimo do bosque, sem acordar Pedro, Tiago e João. Uma leve aragem levantou o perfume das azaleias, narcisos e jacinto dos canteiros a seu lado, afagando-lhe as faces úmidas, de mãos postas, pôs-se a orar outra vez ao Pai. Finalmente decidiu repousar, achegando-se outra vez junto dos 3 discípulos que ainda dormiam pesadamente. Então os acordou suavemente, dizendo-lhes: dormistes e descansastes. Agora acorda, que é chegada a hora da despedida, pois o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, porque já vem chegando aqueles que hão de me levar para o cumprimento da vontade do Senhor. Essas palavras finais, nós encontramos em Mateus 26, capítulo 26, 45 e 46. Então, nós voltamos ao processo de libertação de Jesus. Na próxima semana teremos mais alguma coisa. Espero que você esteja gostando, porque nós estamos com um relato fidedigno do que aconteceu naquele momento. Nós não temos essas informações que foram modificadas em outros segmentos. Ok? Bom, foi emocionante. Foi emocionante. Pois é. Se você se empenhar em prestar bem atenção, vai sentir energia. É como se você estivesse naquele momento. Tá? Naquele momento. E se você não acha estranho você se arrepiar e sentir toda e qualquer coisa, porque é natural e certamente é esse tipo de coisa que está acontecendo. A conexão é grande. O que se pede é que nós estamos fazendo um estudo, ok? Então, isso é viável. Mas nós deveríamos trocar todo aquele processo, esse processo que tradicionalmente é feito como se fosse algo bom, né? Embora a intenção seja boa, mas a ação ela não é boa, porque ela revisa toda uma energia negativa. Isso não é bom, tá? Quando nós vivenciamos todo aquele trajeto que se sai em ruas com cruzes e representando a crucificação, tudo isso, essa é um momento na Terra que, embora tenha sido de libertação para Jesus, que embora tenha sido algo que precisava ser, principalmente porque ficou marcado, e nós temos isso até hoje, mas foi um momento doloroso para o planeta de uma forma geral, tá? Para tudo de uma forma geral. Todos perdemos naquela época de um certo ano, com essas últimas atitudes. Mas todo o evento de Jesus foi grandioso. Então, se nós pudermos, do mesmo jeito que nós pedimos, olha, muda a frequência relacionada com o carnaval, mude a frequência. Certo? Então muda a frequência relacionada também com a crucificação de Jesus. Então muda essa história. Bem, gente, vamos fazer nossa prece, porque nós conseguimos fazer isso aqui dessa vez, era o que tinha de maior. Certamente na próxima semana nós teremos a continuação no segmento desse estudo, desse último assunto, mas certamente será menor e nós vamos ter mais tempo. Olha, isso que aconteceu com ele, nos últimos momentos, né, lá, sozinho, aquela debilitação, né, física. Isso aí, será que já não foi para facilitar a partida dele? Olha, Jesus deu uma luminosidade muito grande. O trabalho para se constituir, se
confeccionar aquele corpo foi muito grande. Se levou cerca de 1000 anos para diminuir a frequência vibratória dele. E em outros planetas especializados nisso, para diminuir, para poder encaixar num corpinho que não estava se aguentando mais. O corpo físico, esse corpinho aqui, não estava aguentando mais isso aqui, porque esse aqui é muito grandioso. Então esse corpo aqui não aguentava. Isso porque o planeta só podia oferecer esse tipo de corpo aqui. Se ele estivesse num planeta de uma evolução maior, era diferente. Mas aqui não, ele tinha que usar a lei do local, do planeta local. Então ele tinha que usar um corpinho desse. Então o corpo dele já não estava mais aguentando. Se Jesus não tivesse sido crucificado ali, ele iria morrer de alguma outra coisa, sozinho mesmo, porque o corpo não ia aguentar. Digamos assim, iria ter que sair do corpo, o corpo ficar, explodir, seja o que fosse. Mas aquele corpo já não estava aguentando. Tanto é que isso aconteceu e foi para ganhar um tempinho para que ele chegasse àquela finalidade dele, que era importante que acontecesse daquela forma. Era a programação. Tá? Então, é essa história. Ele não iria aguentar mais tempo. Mais perguntas ou nós podemos encerrar? Bom, gente. Vamos, então, concentrarmos e fazer a nossa prece rapidinho. Jesus, Mestre ascensionado, Pai local e amigo, Irmão maior, gratidão por este momento, por esta noite, por este dia. Gratidão por ele ter a oportunidade de ter você me ouvindo. Você, minha irmã, meu irmão que está aqui encarnado neste momento do planeta. Gratidão, Jesus, em nome de cada um de nós, porque ainda somos necessitados de vosso acompanhamento. Mas que tua luz, teu amor, tua paciência, vossa grandiosidade magnificente cubra-nos, preencha-nos no caminho de retorno ao oceano divino. Abençoa a todos os seres que estão no planeta, sejam aqueles que nós chamamos de inanimados, sejam até o reino maior, o hominal. Em todas as instâncias, que sejam abençoados. Gratidão pela presença aqui mais uma vez de Frei Galvão, do irmão Ivo, Dr. Frederico, do pai, irmão, amigo, São Germán, do mestre ascensionado São Germán, os ensinos do mestre Ramatiz, Kardec, Renatão, Atanagil, Edgar Cayce, grande ministro da Igreja Evangélica Americana,
Madre Teresa de Calcutá, mas também a todos os outros que não têm ainda tanta luz. Mas mesmo uma pequena luz já é luz. E isso já é grande. Agradecemos por isso, Mestre Jesus. Nós agradecemos por aceitarmos na vossa legião, mesmo sendo uma luzinha menor que uma cabeça de alfinete. Mas te agradecemos. Já é um começo. Sendo assim, nós agradecemos mais uma vez por esse estudo na noite de hoje, pedindo paz, amor, proteção, saúde para cada um daquele que está escutando e assistindo esse nosso estudo. Amém. Jesus sempre, Jesus sempre, Jesus sempre. Até a próxima semana. Beijo no coração.